Olá pessoal, vamos começar hoje o nosso curso de recursos trabalhistas. Esse é um assunto que tem grande recorrência tanto na prova da OAB quanto na prova para os concursos. Então vamos lá? Conceito de recurso trabalhista. O recurso é o reexame de uma decisão pela instância hierarquicamente superior, ou também nos casos em que o próprio prolator da decisão pode reanalisar as suas decisões, que é o caso dos embargos de declaração, né? E esse reexame tem o intuito, na verdade, de reformar ou modificar esse julgado. Vale lembrar, pessoal, que é da natureza humana o inconformismo. Recebendo um diagnóstico, por exemplo, de uma enfermidade, o ser humano surge a vontade de buscar o quê? Uma segunda opinião. Isto vemos muito cedo, vem lá da infância. Eu costumo brincar com meus alunos da graduação que o recurso é aquele caso em que a criança pergunta para o pai se pode comer a sobremesa antes do almoço. O pai nega. Então a criança vai para onde? Para a instância superior, que normalmente, no caso, né, para o tribunal, que é a figura da mãe. Gente, nos dias atuais, tem casas em que as coisas estão mudando e o pai é o tribunal e a mãe é a juíza. Então, gente, o que é que a criança está fazendo? Ela está recorrendo, ela está apelando. Ela levou o seu pleito para o juiz, que era o pai, que deu uma sentença. Não. A criança esperta vai fazer o quê? Não vai se conformar, porque o seu pedido foi julgado improcedente. E vai pedir um reexame desta decisão no órgão hierarquicamente superior, para a mãe. Brincadeiras à parte, pessoal, é a mesma coisa com os recursos. Quando as partes formulam os seus pedidos, o autor na petição inicial, na nossa reclamação trabalhista, e o réu faz a sua defesa ou uma reconvenção, cabe ao juiz decidir. Dessa decisão, a parte inconformada, ela pode pedir a reanálise para o próprio prolator ou para o tribunal, a instância superior. O recurso, então, é um remédio processual conferido às partes, ao terceiro prejudicado ou ao Ministério Público, que tem o objetivo de impugnar uma decisão judicial, pedindo um novo julgamento, uma nova avaliação daquela decisão. Natureza jurídica. Aqui no Direito do Trabalho, nós temos duas correntes. Vou falar aqui da majoritária, que considera o recurso como um prolongamento do exercício do direito de ação dentro do mesmo processo. Seria, então, um direito subjetivo processual, uma espécie de extensão do próprio direito de ação já exercido. Princípios recursais. Princípio do duplo grau de jurisdição. Gente, a Constituição Federal não assegura o duplo grau de jurisdição obrigatório, mas ela garante que as partes do processo judicial ou processo administrativo e também aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa com meios de recursos existentes. Entretanto, se houver um recurso previsto na legislação para os litigantes, será preservada a sua utilização. Em verdade, é uma possibilidade, resguarda uma possibilidade de ter essa decisão proferida, reexaminada por um outro órgão. Ou seja, essa decisão vai passar para o crivo de um outro órgão, que é uma instância hierarquicamente superior. Parênteses, Lembrando que no caso, por exemplo, dos embargos de declaração, é o próprio prolator, é o próprio que vai fazer essa reanálise. Vale lembrar, gente, que nas decisões proferidas nos dissídios de alçada, alguém lembra o que são os dissídios de alçada? Bom, muito bem, escutei aí, viu? Aí de casa. Alguém aí do outro lado da tela respondendo. Sim, são aqueles processos cujo valor da causa não superem 2 salários mínimos. E, nesses casos, não caberá recurso, somente se versar sobre matéria constitucional. Unirrecorribilidade.
também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade recursal. Não nos permite, na verdade, a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Não podemos simultaneamente utilizar vários recursos, somente de forma sucessiva. Bem fácil. De cada decisão, só podemos interpor um recurso de cada vez. Você identificou uma decisão? Observa que para ela existe previsão legal de 2 recursos, por exemplo. Mas você não vai poder interpor os 2 no mesmo tempo. Somente um, primeiramente. Depois do julgamento desse recurso, é que você vai poder interpor o outro recurso cabível. Ou seja, pessoal, um após o outro, sucessivamente, não simultaneamente. Um exemplo, saiu uma sentença e eu percebo que o juiz foi omisso a respeito de determinado ponto. Mas também não concordo com a decisão de improcedência que ele meteu lá para o cliente na sua sentença. Um exemplo, saiu a sentença e eu percebo que o juiz foi omisso a respeito de um determinado pedido. Mas, além disso, também não concordo com a decisão de improcedência que o juiz colocou lá na sentença, né? Na sua decisão, exarou na sua decisão contra o meu cliente. Então, caso de omissão, embargo de declaração. Mas caso de inconformismo também é caso de recurso ordinário, RO. Percebam, uma decisão é passível de 2 tipos de recurso. O que eu não posso fazer é, no mesmo momento, interpor os 2. Por questões até de lógica. Deveremos primeiro sanar a omissão através dos embargos de declaração, embargos declaratórios, para, após o seu julgamento, aí sim, interpor o recurso ordinário. A explicação desse princípio é muito tranquila. Você só pode se utilizar de um recurso se ele já existir previamente na legislação. Ou seja, o rol de recursos possíveis é taxativo na legislação. Então, se sair uma decisão, eu corro lá para a nossa legislação e observo se para aquela decisão específica e qual for o motivo do conformismo meu, existe ali algum recurso cabível. Fungibilidade ou conversibilidade. Esse princípio permite que o juiz conheça de um recurso que foi equivocadamente interposto como se fosse outro recurso cabível. É o famoso, não tem tu, vai tu mesmo. Gente, mais uma vez eu peço desculpas pelas piadas e expressões sem graça, mas é tudo no intuito sempre de deixar nossas aulas mais leves. Eu sei, na verdade, que a vida do estudante, a vida do concurseiro, do bacharel em direito, querendo tirar sua OAB, com sangue no olho, é muito puxado, é muito difícil. Então, gente, esse princípio é o aproveitamento do recurso erroneamente nominado como se fosse o que deveria ter sido interposto. Tudo isso com o objetivo de atender o princípio da finalidade e o da simplicidade do processo do trabalho. Mas, para que isso seja possível, é necessária a coexistência de 3 fatores. Vejamos na tela. Inexistir erro grosseiro, deve haver dúvida plausível quanto ao recurso cabível, e o recurso que foi interposto de forma equivocada deve obedecer ao prazo do recurso que realmente era o recurso cabível. Voluntariedade. O recurso, via de regra, ele é voluntário, é a verdadeira manifestação do princípio dispositivo. Ou seja, se na decisão o juiz acatar todos os meus pedidos, mas apesar disso houve algum equívoco que não vai me prejudicar de forma grave, eu posso escolher não recorrer. O órgão julgador não pode conhecer de matéria não suscitada no recurso, com exceção, claro, daquelas de ordem pública, e quando ainda não houver ocorrido o trânsito em julgado. Aí não vai se operar a preclusão. Bom, mas e o reexame necessário ou remessa de ofício? Isso é uma exceção à regra dispositiva do recurso. O artigo 496 do CPC nos diz que o duplo grau de jurisdição obrigatório existe nos casos de sentença prolatada em face de pessoa jurídica de direito público.
E quem são elas? União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Também haverá reexame necessário nos casos de sentença que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública. Vale ressaltar, pessoal, que no processo do trabalho não vai ter reexame necessário quando a condenação não ultrapassar os seguintes valores. Vamos ver na tela? Súmula 303 do TST, Fazenda Pública. Reexame necessário. Inciso 1º. Em dissídio individual, está sujeito ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 1998, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a linha A, 1.000 salários mínimos para a União e suas autarquias e fundações de direito público. B, 500 salários mínimos para os estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos estados. C, 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Princípio da proibição da reformatio impejus. É proibido ao tribunal o julgamento do recurso, proferindo decisão mais desfavorável do que aquela que foi recorrida. Gente, vale relembrar que os recursos devolvem ao tribunal o conhecimento da matéria que foi impugnada. Isto porque as decisões e a sentença podem ser impugnadas total ou parcialmente. Assim, gente, se uma das partes do processo recorrer da sentença, o julgamento pelo tribunal não pode agravar, piorar a condenação, que, na verdade, não tenha sido objeto do recurso. Importante salientar que a decisão do tribunal, ela substitui a sentença que foi objeto do recurso, naquilo que tiver sido alvo desse recurso. Então, aquilo que dentro da sentença não foi objeto de recurso, transita em julgado, não podendo ser atingido pelo tribunal. Anote aí essa observação. Através da súmula 45 da STJ, nos casos de reexame necessário, é proibido ao tribunal agravar a condenação que foi imposta à Fazenda Pública. Na próxima aula, vamos abordar o tema peculiaridades dos recursos trabalhistas e iniciar os recursos trabalhistas em espécie. Até mais!